As dissensões e erros do gênero humano em questões religiosas e morais têm sido sempre fonte e causa de intensa dor para as pessoas de boa vontade, e principalmente para os filhos fiéis e sinceros da Igreja, mas de maneira especial continuam sendo hoje em dia, quando vemos combatidos até os próprios princípios da cultura cristã. Não é de se admirar que haja constantemente discórdias e erros fora do redil de Cristo, pois embora possa realmente a razão humana, com suas forças e sua luz natural, chegar de forma absoluta ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus, único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como o conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas, entretanto, não são poucos os obstáculos que impedem a razão de fazer uso eficaz e frutoso dessa sua capacidade natural. Isso aqui é importantíssimo, tá? E está certíssimo, tá? As pessoas acham que essa ideia que algumas pessoas têm, acreditar em Deus é simplesmente fé. E fé, nesse caso, no sentido coloquial, que é aquela fé cega, né? A igreja falou que Deus existe, eu tenho que acreditar. O que o Papa Pio II está dizendo aí, que nós já sabemos, né, desde sempre, né, desde Aristóteles, pelo menos, os gregos, e principalmente ali na época medieval, que você, com a sua própria razão, você pode chegar à conclusão, ou melhor, provar de forma filosófica que Deus existe. Tá? Aí tem as famosas 5 vias de São Tomás de Aquino. Tá? Então, e a própria lei natural, né? Conhecendo o que o homem é, qual é o fim do homem, você pode inferir aquilo que é ruim e bom para o homem. E no caso de ações morais, né, aquilo que é mal e bom. Tá? Então, por exemplo, eu sei, se eu estudar o homem, ou se eu pensar um pouco, que o homem é um animal racional. Então, agir de forma irracional, mentir, que é privar uma pessoa da verdade, é algo imoral, tá? Que não permite que a pessoa floreie. Tá? Mas, enfim, esse não é o ponto central da nossa conversa. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus transcendem por completo a ordem dos seres sensíveis. E, quando entram na prática da vida e a informam, exigem o sacrifício e a abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, já pela ação dos sentidos e da imaginação, já pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Tá? Então isso ocorre frequentemente. Né? Quantas pessoas você não conhece que rejeita dogmas católicos porque, eu não gosto disso. Né? Eu quero usar contraceptivo porque eu não quero ter filho, então eu vou rejeitar a ideia que contraceptivo é imoral. Né? Por isso deve-se defender que a revelação divina é moralmente necessária para que, mesmo no estado atual do gênero humano, todos possam conhecer com facilidade, com firme certeza e sem nenhum erro as verdades religiosas e morais que não são por si inacessíveis à razão. Ademais, por vezes, pode a mente humana encontrar dificuldades mesmo para formar juízo certo sobre a credibilidade da fé católica, não obstante os múltiplos e admiráveis indícios externos ordenados por Deus para se poder provar certamente por meio deles a origem divina da religião cristã, exclusivamente com a luz da razão. Isso ocorre porque o homem, levado por preconceitos ou instigado pelas paixões e pela má vontade, não só pode negar a evidência desses sinais externos, mas também resistir às inspirações sobrenaturais que Deus infunde em nossas almas. Quantas pessoas você não vê aí, ateus principalmente, ou católicos, que rejeitam, né? Por exemplo, o fato histórico da ressurreição de Cristo, o fato histórico de que pessoas estavam sendo martirizadas por uma religião que não faz sentido nenhuma se não for verdadeira. Né? Os sinais como os milagres eucarísticos, o Santo Sudário, a tilma lá da aparição de Guadalupe, né? Então você tem isso daí. Então vamos lá, agora a parte que nos interessa.
Falsas doutrinas atualmente em voga. Se olharmos para fora do redil de Cristo, facilmente descobriremos as principais direções que seguem não poucos dos homens de estudo. Uns admitem sem discrição nem prudência o sistema evolucionista, que até no próprio campo das ciências naturais não foi ainda indiscutivelmente provado, pretendendo que se deve estendê-lo à origem de todas as coisas e com ousadia sustentam a hipótese monista e panteísta de um mundo submetido à perpétua evolução. Tá aí. Quantos dos senhores que conhecem indivíduos que estão aí fazendo exatamente o que Pio XII está condenando? Primeiro, ele diz que é um sistema não provado pela ciência. Óbvio que o sujeito aí do comentário vai dizer, isso foi na década de 50, logo agora já foi provado. Mas eles não te dizem que desde a origem das espécies, que é praticamente fato de que a evolução ocorre. Então, desde 1950, certamente que as pessoas, os evolucionistas já estão te dizendo que a evolução é inquestionável. Mas Pio XII claramente aqui discorda dessa posição. E quantas pessoas que você conhece que não defendem exatamente isso, que tudo está em perpétua evolução. A evolução continua, o homem está evoluindo, não há o fim para o processo evolutivo. E olha aí a conexão. Dessa hipótese se valem os comunistas para defender e propagar seu materialismo dialético e arrancar das almas toda a noção de Deus. Então até Pio XII compreende a relação entre o evolucionismo, as ideias de Hegel e o comunismo. Então esse é o tal do documento defendendo o evolucionismo, né? As falsas afirmações de semelhante evolucionismo, pelas quais se rechaça tudo o que é absoluto, firme e imutável, vieram abrir o caminho a uma moderna pseudofilosofia que, em concorrência contra o idealismo, o imanentismo e o pragmatismo, foi denominada existencialismo, porque nega as essências imutáveis das coisas e não se preocupa mais senão com a existência, entre aspas, de cada uma delas. Qual evolucionista, católico ou não, que não acredita nisso daqui? O essencialismo aristotélico tomista foi banido. Não existem essências. Cachorros são uma categoria. Cachorro é uma categoria criada por indivíduos. Porque o que existem são populações mudando ao longo do tempo. Então, como nós vamos categorizar algo como uma espécie ou não é puramente arbitrário. O que é categorizado como uma espécie hoje, amanhã pode ser dividido e se gerar, sei lá, se categorizar 10 espécies. Por exemplo, em plantas, me esqueço agora como é em português, mas, por exemplo, o elm, a árvore elmo, talvez seja, tem uns caras que propõem 64 espécies lá, enquanto que um outro propõe que todas aquelas 60 e tantas espécies sejam, na verdade, uma. Não existe nada. A espécie ela não é uma unidade natural. Ela é o que o pesquisador definir que seja, porque tudo está em constante mudança. Tá? Então, o que está sendo criticado aqui na encíclica é defendido por todos os evolucionistas, católicos ou não. Existe igualmente um falso historicismo, que atém só os acontecimentos da vida humana e, tanto no campo da filosofia como dos dogmas cristãos, destrói os fundamentos de toda a verdade e lei absoluta. Né? Aquele revisionismo histórico, essa pessoal aí, os modernos historiadores da Bíblia, né, que olham, vamos tirar o elemento sobrenatural, vamos avaliar a Bíblia como se fosse só um livro histórico, né, vamos avaliar o Jesus histórico. Principalmente protestantes fazem isso, mas católicos, né, modernistas, seguindo aí os protestantes, fazem isso também. Né? Não, o Evangelho de Marcos não foi escrito por Marcos, etc. Em meio a tanta confusão de opiniões,
nos é de algum consolo ao ver os que hoje, não raramente, abandonando as doutrinas do racionalismo em que haviam sido educados, desejam voltar aos mananciais da verdade revelada e reconhecer e professar a palavra de Deus, conservada na Sagrada Escritura como fundamento da ciência sagrada. Contudo, ao mesmo tempo, lamentamos que não poucos destes, quanto mais firmemente aderem à palavra de Deus, tanto mais rebaixam o valor da razão humana. E quanto mais entusiasticamente enaltecem a autoridade de Deus revelador, tanto mais asperamente desprezam o magistério da Igreja, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para defender e interpretar as verdades reveladas, né, como protestantes fazem. Este modo de proceder não está só em contradição aberta com a Sagrada Escritura, como ainda pela experiência se mostra equívoco. Tanto é assim que os próprios dissidentes com frequência se lamentam publicamente da discórdia que entre eles reina em questões dogmáticas, a tal ponto que se veem obrigados a confessar a necessidade de um magistério vivo, né? Então é o sujeito que vira aí basicamente um protestante, né? A infiltração desses erros no pensamento católico. Os teólogos e filósofos católicos que têm o grave encargo de defender e imprimir nas almas dos homens as verdades divinas e humanas não devem ignorar nem desatender dessas opiniões que mais ou menos se apartam do reto caminho. Então os bispos, os teólogos, eles têm que guiar os fiéis e, para tanto, eles têm que conhecer o erro. Eles têm que ser estudados. Historicamente, papas não eram indivíduos medíocres. Bispos, principalmente, é óbvio, para virar bispo tinha que ser um padre antes, né? Então, padres, de maneira geral, não eram medíocres, eram indivíduos inteligentes, eram indivíduos educados, com alto conhecimento de filosofia e teologia. Hoje em dia, qualquer Zé vira padre. Pelo contrário, é necessário que as conheçam bem, né, os erros, né, pois não se podem curar as enfermidades antes de serem bem conhecidas. Ademais, nas mesmas falsas afirmações se oculta, por vezes, um pouco de verdade. Isso que é um grande problema, né? A pior mentira é aquela que tem muita verdade, né, circundando, e o erro é pequeno e passa desapercebido. Por isso que eu digo que, em alguns aspectos, o Papa Francisco é melhor que os outros papas conciliares, porque ali é tão abertamente, é tão aberto o erro, tão evidente, fica difícil defender. Mas os outros, né, como Bento XVI, né, falavam muitas verdades, mas misturavam ali erros no meio. Esse é o pior tipo de erro. E, por fim, essas opiniões falsas incitam a mente a investigar e ponderar com maior diligência algumas verdades filosóficas ou teológicas. Se nossos filósofos e teólogos somente procurassem tirar esse fruto daquelas doutrinas, estudando-as com cautela, não teria motivo para intervir o magistério da Igreja. Embora saibamos que os doutores católicos, em geral, evitam contaminar-se com tais erros, consta-nos, entretanto, que não faltam hoje os que, como nos tempos apostólicos, amando a novidade mais do que o devido e também temendo que os tenham por ignorantes dos processos das ciências e intentam subtrair-se à direção do Sagrado Magistério e por esse motivo acham-se no perigo de apartar-se insensivelmente da verdade revelada e fazer cair outros consigo no erro. Isso está em todo lugar. Padres, e não é só no Brasil, o padre Zezinho da igreja paroquial de uma cidade de 10 mil habitantes, não. Você vai ali no Thomistic Institute, né, aqueles padres lá, dominicanos, fazendo vídeo no YouTube em inglês, que dão palestras em Oxford, no Angélico, falando asneiras sobre ciência para não parecerem idiotas, tentando conciliar a filosofia tomista com o evolucionismo nominalista. E dizendo que não, você pode achar sem problemas, como eu vi isso, eu fui em palestras em Oxford, né, do Blackfriars, em que padres dominicanos dizendo, não há problema que Adão tenha sido um indivíduo chefe de uma tribo
e que o pecado original tenha sido passado por imitação. Isso é heresia, cara. E hoje em dia se fala. Por quê? Porque o cara não quer ser um anti-ciência, né? Ele quer, bom, se a ciência, o pessoal lá, os acadêmicos estão falando que isso é fato, então, por definição, não pode não contradiz a Igreja Católica, não contradiz o magistério da Igreja, não contradiz a Bíblia. Então eu tenho que dar um jeito de fazer essa coisa aí se acomodar. Então vamos tentar, né, distorcer o tomismo de forma a aceitar essa verdade. E se tiver que jogar o tomismo fora, joga. Os caras mal sabem evolução, mal sabem ciência, mas aceitam com muita fé o que está saindo da academia, para não passar a ideia, como dizem aí no Brasil, né? Adoro essa palavra, negacionista da ciência. Tá aí, ó. Pio XII, o suposto evolucionista, criticando essas pessoas, né? Existe também outro perigo que é tanto mais grave quanto se oculta sob a capa de virtude. Muitos deplorando a discórdia do gênero humano e a confusão reinante nas inteligências dos homens, e guiados por imprudente zelo das almas, sentem-se levados por interno impulso e ardente desejo a romper as barreiras que separam entre si as pessoas boas e honradas, e propugnam uma espécie de irenismo que, passando por alto as questões que dividem os homens, se propõe não somente a combater em união de forças contra o ateísmo avassalaste, né, avassalador, talvez, senão também a reconciliar opiniões contrárias, mesmo no campo dogmático. E como houve antigamente os que se perguntavam se a apologética tradicional da igreja constituía mais impedimento que ajuda para ganhar almas a Cristo, assim também não faltam agora os que se atreveram a propor seriamente a dúvida de que talvez seja conveniente não só aperfeiçoar, mas também reformar completamente a teologia e o método que atualmente, com a aprovação eclesiástica, se emprega no sentido teológico. Então vamos reformar, né? Porque os tempos estão mudando. Nós temos que adaptar a igreja ao mundo moderno. A igreja tem que sair dessa, cara. Esse ensinamento aí de 2000 anos, lá do depósito da fé dos apóstolos, não. Não. Vamos renovar. Você vê isso direto. A fim de que se propague mais eficazmente o reino de Cristo em todo o mundo, entre os homens de todas as civilizações, de todas as opiniões religiosas. É o cara que passa pano, é o cara que tenta, né, fazer a igreja católica ficar mais palatável, né, para o protestante, para o ateu. Aí ele vai passar pano, não, ele vai, né, é o que a gente fala aqui no inglês, é watered down Catholicism, né, é uma versão sanitária, né, do catolicismo, né. Se tais propugnadores não pretendessem mais do que se acomodar com alguma renovação o ensino eclesiástico e seus métodos às condições e necessidades atuais, não haveria quase nada que temer. Contudo, alguns deles, arrebatados por imprudente irenismo, parecem considerar como óbice para restabelecer a unidade fraterna justamente aquilo que se fundamenta nas próprias leis e princípios legados por Cristo e nas instituições por eles fundadas, ou que constitui a defesa e o sustentáculo da integridade da fé, com a queda da qual se uniram todas as coisas, sim, mas somente na comum ruína. Os que, ou por irrepreensível desejo de novidade, ou por algum motivo louvável, propugnam essas novas opiniões, nem sempre as propõem com a mesma intensidade, nem com a mesma clareza, nem com os idênticos termos, nem sempre com unanimidade de pareceres. O que hoje ensinam alguns mais encobertamente, com certas cautelas e distinções, outros mais audazes propalarão amanhã abertamente sem limitações, com escândalo de muitos, em especial do clero jovem e com detrimento da autoridade eclesiástica. Mais cautelosamente é costume tratar dessas matérias nos livros que são postos à publicidade. Já com maior liberdade se fala nos folhetos distribuídos privadamente e nas conferências e reuniões. Eu vi isso. Conferência, o padre fala o que ele quer.
E não se divulgam somente essas doutrinas entre os membros de um e outro clero, mas nos seminários e institutos religiosos, mas também entre os seculares, principalmente aqueles que se dedicam ao ensino da juventude, né, corrompendo os jovens. Né? Consequências: o desprezo da teologia escolástica. Quanto à teologia, o que alguns pretendem é diminuir o mais possível o significado dos dogmas e libertá-los da maneira de exprimi-los já tradicional na igreja e dos conceitos filosóficos usados pelos doutores católicos, a fim de voltar na exposição da doutrina católica às expressões empregadas pelas Sagradas Escrituras e pelos Santos Padres. Ou seja, eles querem, né, a Bíblia, apesar de ser um livro, né, sem erros, é um livro que foi escrito de forma extremamente simples, para que sirva tanto para um camponês analfabeto, quanto para um doutor. Mas não é a linguagem mais adequada para se expressar, por exemplo, um dogma. É necessário uma precisão filosófica que muitas vezes a Bíblia não vai ter. Tá? Então esses padres modernistas, eles querem, né, tipo um Paulo Freire, né, vamos deixar as coisas mais simples, vamos mudar a linguagem, não vamos falar mais transubstanciação, não vamos nos utilizar da escolásticas, vamos usar aí as teorias, as filosofias mais modernas, com terminologias que são aí, estão mais no senso comum atual, o pessoal está mais familiarizado, vamos trocar aquilo que é perene, né? Não deixa de ser um evolucionismo, né? Esperam que deste modo o dogma, despojado de elementos que chamam extrínsecos à revelação divina, possa comparar-se frutosamente com as opiniões dogmáticas dos que estão separados da unidade da Igreja e que por este caminho se chegue pouco a pouco à assimilação do dogma católico e das opiniões dos dissidentes. Então vamos usar a linguagem do protestante, vamos usar a linguagem do ateu para trazê-lo mais para próximo da Igreja. Vamos fazer sacrificar, né, aquilo que é bom. Reduzindo a doutrina católica a tais condições, creem que se abre também o caminho para obter, segundo exigem as necessidades atuais, que o dogma seja formulado com as categorias da filosofia moderna, quer se trate do imanentismo, ou do idealismo, ou do existencialismo, ou de qualquer outro sistema. Alguns mais audazes afirmam que isso se pode e se deve fazer também em virtude de que, segundo eles, os mistérios da fé nunca se podem expressar por conceitos plenamente verdadeiros, mas só por conceitos aproximativos e que mudam continuamente, por meio dos quais a verdade se indica, é certo, mas também necessariamente se desfigura. Por isso, não pensam ser absurdos, mas antes, pelo contrário, creem ser de todo necessário que a teologia, conforme os diversos sistemas filosóficos, que no decurso do tempo lhe serve de instrumento, vá substituindo os antigos conceitos por outros novos. A gente vê isso o tempo inteiro hoje em dia, na igreja pós-conciliar. Eles mesmos falam, não sou eu que estou dizendo, vá ler aí os documentos desse pessoal modernista. A igreja já mudou, o Vaticano II mudou, a igreja, não sei o quê, não, isso é velho, isso não se faz mais. De sorte que, de maneiras diversas e até certo ponto opostas, porém, segundo eles, equivalentes, façam humanas aquelas verdades divinas, acrescentam que a história dos dogmas consiste em expor as várias formas que sucessivamente foi tomando a verdade revelada, de acordo com as várias doutrinas e opiniões que através dos séculos foram aparecendo. Né? A evolução, mais uma vez, né? Do dogma ou da teologia. Pelo que foi dito, é evidente que tais esforços não somente levam ao relativismo dogmático, mas já de fato o contém, pois o desprezo da doutrina tradicional e de sua terminologia favorece tal relativismo e o fomenta. Ninguém ignora que os termos empregados, tanto no ensino da teologia como pelo próprio magistério da Igreja, para expressar tais conceitos, podem ser aperfeiçoados e enriquecidos.
É sabido também que a igreja não foi sempre constante no uso dos mesmos termos. Ademais, é evidente que a igreja não se pode ligar a qualquer efêmero sistema filosófico. Entretanto, as noções e os termos que os doutores católicos, com geral aprovação, foram compondo durante o espaço de vários séculos para chegar a obter alguma inteligência do dogma, não se assentam, sem dúvida, sobre bases tão escorregadia. Por isso que a tradição é necessária. O depósito da fé não se altera. Ele acaba com a morte do último apóstolo, São João. É óbvio que a igreja aperfeiçoa a compreensão desse depósito. Senão todos os dogmas teriam sido proclamados no primeiro século. Mas algumas verdades são perenes. E alguns sistemas filosóficos são perenes. E a filosofia aristotélico-tomista, ela melhor encapsula essas verdades. Porque é um sistema metafísico correto. O sistema lá do fenomenalismo é um sistema errado. Não descreve a realidade corretamente. Fundam-se realmente em princípios e noções deduzidos do verdadeiro conhecimento das coisas criadas. Exato. Não é uma questão de preferência. A questão é que esse sistema filosófico, ele corretamente descreve a realidade. Ele está abstraindo princípios reais. Não é uma questão de vou ensinar você, Joãozinho, gosta mais de aprender com desenhos e aulas práticas, o fulaninho gosta mais de aprender com aulas teóricas e sei lá, entendeu? Não, é uma questão que esse sistema filosófico, ele é correto. Ele descreve a realidade. Outros não. O materialismo, ele não descreve a realidade corretamente. Um sistema falso. Então não tem como você fazer uma teologia católica com um sistema materialista filosófico. É impossível. Dedução realizada à luz da verdade revelada que por meio da igreja iluminava como uma estrela a mente humana. Por isso não há que admirar terem sido algumas dessas noções não só empregadas, mas também sancionadas por concílios ecumênicos, de sorte que não é lícito apartar-se delas. A noção tomista da transubstanciação jamais será alterada. Já está ali canonizada. Né? Abandonar, pois, ou repelir, ou negar valor a tantas e tão importantes noções e expressões que homens de talento e santidade não comuns, com esforço multissecular, sob a vigilância do Sagrado Magistério e com a luz e guia do Espírito Santo conceberam, expressaram e aperfeiçoaram, para exprimir as verdades da fé cada vez com maior exatidão e substituí-las por noções hipotéticas e expressões flutuantes e vagas de uma filosofia moderna, que assim como a flor do campo hoje existe e amanhã cairá, não só é de suma imprudência, mas também converte o dogma numa cana agitada pelo vento. Não preciso nem falar nada, né? O desprezo dos termos e noções que os teólogos escolásticos costumam empregar leva naturalmente a abalar a teologia especulativa, a qual, por fundar-se em razões teológicas, eles julgam carecer de verdadeira certeza. É o sujeito que tem mentalidade protestante, é só a Bíblia que vale. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não precisa. Desprezo do magistério da igreja. Desgraçadamente, esses amigos de novidade facilmente passam do desprezo da teologia escolástica ao pouco caso e até mesmo ao desprezo do próprio magistério da igreja, que tanto prestígio tem dado com a sua autoridade àquela teologia. Apresentam este magistério como um empecilho ao progresso e obstáculo à ciência. E já existem acatólicos que o consideram como freio injusto. Pode ser que já existem católicos que o consideram como freio injusto, que impede alguns teólogos mais cultos de renovar a teologia.
Embora esse sagrado magistério em questões de fé e moral deve ser para todo teólogo a norma próxima e universal da verdade, visto que a ele confiou nosso Senhor Jesus Cristo a guarda, a defesa e a interpretação do depósito da fé, ou seja, das Sagradas Escrituras, da tradição divina, tá? Então aqui, ó, para protestantes que me acompanham, né, nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu o magistério para resguardar exatamente a interpretação da Bíblia que você tanto gosta e que nós católicos também amamos, mas precisa de uma fonte oficial, né? Não o Zezinho lá na sua igreja, que é. Contudo, por vezes se ignora, como se não existisse a obrigação que têm todos os fiéis de fugir mesmo daqueles erros que se aproximam mais ou menos da heresia, e, portanto, de observar também as constituições e decretos em que a Santa Sé proscreveu e proibiu tais falsas opiniões. Alguns há que, de propósito, desconhecem tudo quanto os sumos pontífices expuseram nas encíclicas sobre o caráter e a constituição da Igreja, a fim de fazer prevalecer um conceito vago que eles professam e dizem ter tirado dos antigos padres, principalmente dos gregos. Os sumos pontífices, dizem eles, não querem dirimir questões disputadas entre os teólogos, e assim cumpre voltar às fontes primitivas e explicar com os escritos antigos as modernas constituições e decretos do magistério. Isso ocorre também, tá? Com alguns aí que se dizem, corre até com alguns sedevacantes, alguns tradicionalistas, começam a surtar, né? Então o cara quer, o protestante faz muito isso também, né? O cara quer voltar lá para o século I, né? Isso também é uma forma de rejeição de tradição, né? Ah, mas lá no século I se comungava na mão, então tá de boa comungar. Esquece que durante séculos a igreja proibiu a comunhão na mão e deu razões claras para isso. Não, mas temos que voltar lá para o primeiro século. Isso não é tradicionalismo, isso também é uma forma de modernismo, né? Esse modo de falar pode parecer eloquente, mas não carece de falácia, pois é evidente que os romanos pontífices, em geral, concedem liberdade aos teólogos nas questões controvertidas entre os mais acreditados doutores. Porém, a história ensina que muitas questões que antes eram objeto de livre discussão já não podem ser discutidas. Nem se deve crer que os ensinamentos das encíclicas não exijam por si assentimento, sob a alegação de que os sumos pontífices não exercem nelas o supremo poder de seu magistério. Aqui, ó. Então, essa frase aqui, ela já desaba essa noção de alguns, que só porque é um documento oficial do Vaticano, logo ele é infalível. Então, ele não, o Pio XII não falou aqui dessa forma, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Quando ele diz não exerce nela o supremo poder de seu magistério, ele está dizendo exatamente o caráter ex cátedra. Nem toda encíclica é ex cátedra. É óbvio que ele está dizendo aqui que só porque não é ex cátedra, não quer dizer que você não possa, você tem o direito de ignorar tudo. Né? E eu sei que alguns vão utilizar isso contra mim, dizer, então você não pode ignorar as encíclicas que estão saindo do Vaticano, tipo essa que saiu agora lá. Claro que eu não posso ignorar, mas foi-se o tempo em que os papas e o clero no Vaticano era bom. Essa encíclica aí dessa semana, ou semana passada, não me recordo agora, já abre com uma heresia, né? Dizendo que o humano, a pessoa, eu e você, temos dignidade infinita, sendo que só Deus tem dignidade infinita. Então nós não podemos ignorar as encíclicas, mas, como Pio XII falou, elas não têm caráter supremo. Tá? Entretanto, tais ensinamentos provêm do magistério ordinário, para o qual valem também aquelas palavras, quem vos ouve, a mim ouve. E na maioria das vezes, o que é proposto e inculcado nas encíclicas, já por outras razões, pertence ao patrimônio da doutrina católica. Na maioria das vezes, quer dizer que não é todas as vezes. Pode ter uma encíclica ruim, ok?
E se os romanos pontífices, em suas constituições, pronunciam, de caso pensado, uma sentença em matéria controvertida, é evidente que, segundo a intenção e vontade dos mesmos pontífices, essa questão já não pode ser tida como objeto de livre discussão entre os teólogos. Né? Então, se você está aí, se um papa escreve categoricamente, usando aí da sua autoridade, que essa questão não pode ser discutida, porque está exaltando demais, então você tem que prestar atenção. Também é verdade que os teólogos devem sempre voltar às fontes da revelação, pois a eles cabe indicar de que maneira se encontra explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura e na Divina Tradição o que ensina o Magistério Vivo. Ademais, ambas as fontes da doutrina revelada contêm tantos e tão sublimes tesouros de verdade que nunca realmente se esgotarão. Por isso, com o estudo das fontes sagradas, rejuvenescem continuamente as sagradas ciências, ao passo que, pelo contrário, a especulação que deixa de investigar o depósito da fé se torna estéril, como vemos pela experiência. Entretanto, isso não autoriza a fazer da teologia, mesmo da chamada positiva, uma ciência meramente histórica, que é o que ocorre muito hoje, né? Pois junto com as sagradas fontes, Deus deu à sua igreja um magistério vivo para esclarecer também e salientar o que no depósito da fé não se acha, senão obscura e como que implicitamente. Né? Como os dogmas marianos, por exemplo. E o Divino Redentor não confiou a interpretação autêntica desse depósito a cada um dos fiéis, nem mesmo aos teólogos, mas exclusivamente ao magistério da igreja. E hoje em dia você tem aí Joãozinho no Instagram tentando te ensinar teologia profunda. Tendo dito isso, nós estamos em tempos de crise. Os bispos, padres não estão fazendo o trabalho que pertence a eles, que é ensinar os leigos. E porque estamos em tempos de confusão, às vezes é necessário que pessoas leigas tenham que fazer o trabalho do bispo e ensinar o outro. Tá? Mas para que você o faça, você tem que ter um mínimo de conhecimento do que você fala. E tem uns tapados nessas redes sociais falando asneiras, heresias, porque acham que qualquer um pode falar o que quiser. Né? Se a igreja exerce esse munus, como tem feito com frequência no decurso dos séculos pelo exercício quer ordinário, quer extraordinário desse mesmo ofício, é evidentemente falso o método que pretende explicar o claro pelo obscuro. Antes, pelo contrário, faz-se mista que todos sigam a ordem inversa. Né? Então sempre temos essa galera que fala muito difícil. Né? Aristóteles já dizia isso. Né? É a marca do idiota explicar algo que é evidente de uma forma que é difícil. Né? Então é isso que o Papa está falando aqui. Se um cara vai te explicar alguma coisa e você sai mais confuso do que você entrou na conversa, muitas vezes o problema não é seu, meu amigo. É do cara. E muitas vezes ele faz isso porque ele não sabe porcaria nenhuma do que ele está falando. Essa galera que fala muito rápido, que joga 1 trilhão de conceitos numa frase só, te confunde, você fica até sem chão porque é tanta informação. Geralmente essa pessoa não sabe o que ela está falando. E ele vai achar que ganhou a conversa, porque você saiu confuso. Eis porque nosso predecessor de imortal memória, Pio XI, ao ensinar que é dever nobilíssimo da teologia mostrar como uma doutrina definida pela Igreja está contida nas fontes, não sem grave motivo acrescentou aquelas palavras, com o mesmo sentido com o qual foi definido pela Igreja. Desprezo das Sagradas Escrituras. Voltando às novas teorias de que acima tratamos, alguns há que propõem ou insinuam nos ânimos muitas opiniões que diminuem a autoridade divina da Sagrada Escritura, pois atrevem-se a adulterar o sentido das palavras com que o Concílio Vaticano define que Deus é o autor da Sagrada Escritura, e renovam uma teoria já muitas vezes condenada, segundo a qual a inerrância da Sagrada Escritura se estende unicamente aos textos que tratam de Deus mesmo, ou da religião ou da moral. Essa galera aí que fala, muito evolucionista, né? Ah, não, o Gênesis é só um texto metafórico, ali não
a gente pode ignorar, é só uma mitologia, tipo a época de Gilgamesh, tá entendendo? Só o Novo Testamento ali, quando Jesus fala que é absoluto. Isso daí, não, isso aí não é, só um texto meio metafórico. Ainda mais, sem razão, falam de um sentido humano da Bíblia, sobre o qual se oculta o sentido divino, que é, segundo eles, o único e infalível. Na interpretação da Sagrada Escritura, não querem levar em consideração a analogia da fé, nem a tradição da Igreja. De modo que a doutrina dos Santos Padres e do Sagrado Magistério deveria ser aferida por aquelas das Sagradas Escrituras explicadas pelos exegetas de modo puramente humano, o que seria preferível a expor a Sagrada Escritura conforme a mente da Igreja, que foi constituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, guarda e intérprete de todo o depósito das verdades reveladas. Além disso, o sentido literal da Sagrada Escritura e sua exposição, que tantos e tão exímios exegetas sobre a vigilância da Igreja elaboraram, deve ceder lugar, segundo essas falsas opiniões, a uma nova exegese que chamam simbólica ou espiritual. O Gênesis é só simbólico. É só... Não tem nada de histórico ali. Por meio dela, os livros do Antigo Testamento, que seriam atualmente na Igreja como uma fonte fechada e oculta, se abririam finalmente para todos. Dessa maneira, afirmam desaparecerão todas as dificuldades que somente encontram os que se atêm ao sentido literal das Escrituras. Ou seja, vamos nos livrar do problema, né, que tem dificuldades mesmo nesses textos. Por exemplo, a questão do dia, né, uns vão dizer como o Sol pode ter sido criado depois da luz. Né? Tem coisas que são difíceis de interpretar. Então vamos nos livrar do problema dando uma interpretação simbólica a tudo. Todos veem quando se afastam das opiniões, dos princípios e normas de hermenêutica justamente estabelecidos por nossos predecessores de feliz memória, Leão XIII, na encíclica Providentíssimos, e Bento XV, na encíclica Spiritus Paráclitos, e também por nós mesmos, na encíclica Divino Afflante Spiritu. Erros subsequentes. E não há que admirar terem essas novidades produzido frutos venenosos em quase todos os capítulos da teologia. Pois sem dúvida que a razão humana, sem o auxílio da divina revelação e de graça divina, possa demonstrar a existência de Deus pessoal, com argumentos tirados das coisas criadas. Nega-se que o mundo tenha tido princípio e afirma-se que a criação do mundo é necessária, pois procede da necessária liberalidade do amor divino. Isso é heresia, né? O ato da criação é um ato livre. Deus poderia não ter criado nada. Você diz que a criação é algo necessário, você está impondo uma limitação a Deus. Né? Nega-se também a Deus a presciência eterna e infalível das ações livres dos homens, opiniões de todo contrárias às declarações do Concílio Vaticano. Deus nem sabe aí o que o homem vai fazer. Né? Alguns também põem em discussão se os anjos são pessoas e se a matéria difere essencialmente do espírito. Outros desvirtuam o conceito de gratuidade da ordem sobrenatural, sustentando que Deus não pode criar seres inteligentes sem ordená-los e chamá-los à visão beatífica. Isso aqui é importante, né? O cara, você vê isso, né? Pessoas que não compreendem que o céu é um presente, ele não é um direito. Essa galera que não entende o porquê que o inferno existe, acha que Deus é malvado, que permite que as pessoas vão ao inferno, que exista o limbo, que crianças não batizadas não vão para o céu. Elas não entendem que o céu é um presente, é uma graça. Então, Deus não está obrigado a te dar o céu. Ele quer te dar o céu. Porque ele é bom, ele quer te dar a visão beatífica. Mas tem uns que vão rejeitar, não, Deus teria que já criar o cara já na visão beatífica, para não ter dado oportunidade nem ao erro. Impondo a sua visão de moral em Deus. Né? Visão esta que se ancora aonde? Já que ele rejeita a Deus, né? Em alguns casos.
E não só isso, mas ainda, passando por cima das definições do Concílio de Trento, destrói-se o conceito de pecado original, juntamente com o de pecado em geral, como ofensa a Deus, e também o da satisfação que Cristo ofereceu por nós. Isso também o evolucionismo vai negar, né? Pecado original. Se não tem Adão e Eva, não tem os primeiros pais, não há pecado original. Então a redenção de Cristo se torna desnecessária, né? E muitos sabem disso. Eu estou dizendo o Joãozinho lá, que faz biologia, ou mesmo um professor universitário, que está sabendo, fazendo isso. Mas óbvio que as pessoas por trás, né, os pensadores, filósofos, que propagam o evolucionismo, eles sabem disso, né? Tem frases por aí, você pode procurar isso daí. Não me lembro agora da minha cabeça, mas já li várias vezes pessoas falando, né? Percebendo a consequência. Se o evolucionismo for verdadeiro, logo o pecado original não existe. Nem faltam os que defendem que a doutrina da transubstanciação, baseada como está num conceito filosófico já antiquado de substância, deve ser corrigida, de maneira que a presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia se reduza a um simbolismo, no qual as espécies consagradas não são mais do que sinais externos da presença espiritual de Cristo e de sua união íntima com os fiéis, membros seus no corpo místico, que é o que acontece hoje em dia entre muitos católicos que são efetivamente protestantes. Quantos católicos que acreditam na real presença de Cristo? E parte do problema dessa falta de crença na real presença substancial de Cristo na Eucaristia se dá pela missa nova, pela forma com que a Eucaristia é tratada. Comunhão na mão, reverência zero. Alguns não se consideram obrigados a abraçar a doutrina que há poucos anos expusemos numa encíclica e que está fundamentada nas fontes da revelação, segundo a qual o corpo místico de Cristo e a Igreja Católica Romana são uma mesma coisa. Então, quando o sujeito fala, né, católico, ele te fala protestante, que ele segue a Igreja. Vocês falam, não nem necessariamente protestantes, né, mas aqueles caras que acreditam em Deus, em Jesus, mas não na igreja, né? A igreja é Cristo, é o corpo místico de Cristo. Então, seguir a igreja é seguir a Cristo. Outros reduzem a uma fórmula vã a necessidade de pertencer à igreja verdadeira para conseguir a salvação eterna. E outros, malmente, não admitem o caráter racional da credibilidade da fé cristã. Não é irracional ter fé. Assim, se você acredita que seu médico que te prescreveu um remédio que você nem sabe o que é, você toma, você confia, você não confiaria em Deus, que não pode mentir, pela sua igreja? Onde está a falta de racionalidade nisso, né? Sabemos que esse e outros erros semelhantes serpenteiam entre alguns filhos nossos, desviados pelo zelo imprudente ou pela falsa ciência. E nós vemos obrigados a repetir-lhes, com tristeza, verdades conhecidíssimas e erros manifestos, indicar-lhes, não sem ansiedade, os perigos de erro a que se expõem. Desprezo da filosofia escolástica. É coisa sabida o quanto estima a humana razão, a qual compete demonstrar com certeza a existência de Deus único e pessoal, comprovar invencivelmente os fundamentos da própria fé cristã, por meio de suas notas divinas, expressar de maneira conveniente a lei que o Criador imprimiu nas almas dos homens, e por fim alcançar algum conhecimento, por certo frutuosíssimo, dos mistérios. Mas a razão somente poderá exercer tal ofício de modo apto e seguro se tiver sido cultivada convenientemente, isto é, se houver sido nutrida com aquela sã filosofia, que é já como que um patrimônio herdado das precedentes gerações cristãs e que, por conseguinte, goza de uma autoridade de ordem superior. Porquanto o próprio magistério da Igreja utilizou os seus princípios e os seus fundamentos acertos, manifestos e definidos lentamente por homens de grande talento, para comprovar a mesma revelação divina.
Essa filosofia, reconhecida e aceita pela Igreja, defende o verdadeiro e reto valor do conhecimento humano, os inconcussos princípios metafísicos, a saber, a razão suficiente, causalidade, finalidade e a posse da verdadeira verdade certa e imutável. Eu vou dar uma pausa por aqui porque já são 1 hora e eu acho que eu vou, infelizmente, ter que fazer um vídeo sobre a encíclica como um todo, mas fazer um vídeo curto simplesmente sobre a parte do evolucionismo, porque eu não esperava que fosse levar tanto, né? Mas são 14 páginas. Então, eu vou dar uma pausa aqui e iniciar isso amanhã. Fiquem com Deus. Ou melhor, para você será um contínuo, né? Então, bom, vamos voltar aí a ler essa encíclica. Já estou me arrependendo de ter decidido ler o negócio inteiro, né? Mas vamos lá. É verdade que em tal filosofia se expõe muitas coisas que nem direta nem indiretamente se referem à fé ou aos costumes, e que, por isso mesmo, a Igreja deixa a livre disputa dos peritos. Entretanto, em outras muitas, não existe tal liberdade, principalmente no que diz respeito aos princípios e aos fundamentos acertos que há pouco recordamos. Mesmo nessas questões fundamentais, pode-se revestir a filosofia com as mais aptas e ricas vestes, reforçá-las com mais eficazes expressões, despojá-la de certos modos escolares menos adequados, enriquecê-la com cautela, com elementos do progressivo pensamento humano. Contudo, jamais é lícito derrubá-la ou contaminá-la com falsos princípios ou estimá-la como um grande monumento, mas já fora de moda, né? Então, por exemplo, é óbvio que nós precisamos nos atualizar, né? O problema da clonagem, o problema do transplante, se isso é moral ou imoral, isso não acometia os indivíduos da Idade Média. Então você não vai encontrar os pais da igreja ou os filósofos católicos, São Tomás de Aquino, discutindo se um transplante de coração é algo moral ou não, né? Então é óbvio que nós temos que nos atualizar de acordo com o caminhar das coisas, mas os princípios metafísicos eles não mudam, né? O fato que nós temos uma natureza imutável, que existe o princípio da causalidade, etc., né? Ato e potência, as 4 causas, isso não vai mudar, não interessa quanto estudo, quanta ciência empírica seja produzida, né? Então é interpretar esses novos dados com os princípios perenes, né? Pois a verdade e a sua expressão filosófica não podem mudar com o tempo, exatamente. Principalmente quando se trata dos princípios que a mente humana conhece por si mesma, que são evidentes, né? Ou daqueles juízos que se apoiam tanto na sabedoria dos séculos como no consenso e fundamento da revelação divina. Qualquer verdade que a mente humana, procurando com retidão, descobre, não pode estar em contradição com outra verdade já alcançada, pois Deus, verdade suprema, criou e rege a humana inteligência, de tal modo que não opõe cada dia novas verdades às já adquiridas, mas apartados os erros que porventura se tiverem introduzido, edifica a verdade sobre a verdade, de forma tão ordenada e orgânica como vemos estar constituída a própria natureza, da qual se extrai a verdade. Por esse motivo, o cristão, seja filósofo, seja teólogo, não abraça apressada e levianamente qualquer novidade que no decurso do tempo se proponha, mas deve sopesá-la com suma diligência e submetê-la a justo exame, a fim de que não venha perder a verdade já adquirida ou a corrompa com grave perigo e detrimento da mesma fé. É o princípio da não contradição, né? E veja a clareza. Apesar dos pequenos problemas que nós vamos ver com o evolucionismo, veja a clareza e a profundidade que o Papa Pio XII se expressa nessa encíclica, né? Compara com essas encíclicas aí dos papas modernos, como são confusas, ambíguas. Você termina a leitura sem saber do que se trata, né? Com palavras modernas, com contradições, muitas vezes, né? Então, olha a diferença, né? Se tudo quando
expusemos for bem considerado, facilmente se compreenderá porque a Igreja exige que os futuros sacerdotes sejam instruídos nas disciplinas filosóficas, segundo o método, a doutrina e os princípios do doutor Angélico, isso aqui é São Tomás de Aquino, visto que, através da experiência de muitos séculos, conhece perfeitamente que o método e o sistema do Akinate se distinguem por seu valor singular, tanto para a educação dos jovens quanto para a investigação das mais recônditas verdades, e que sua doutrina está afinada com que, em uníssono com a divina revelação, e é eficacíssima para assegurar os fundamentos da fé e para recolher de modo útil e seguro os frutos do são progresso. Agora veja, qual padre que você conhece que tem conhecimento de filosofia tomista? Principalmente aí no Brasil. Isso é um problema. Aí vão ter aí os católicos com mentalidade progressista que vão dizer, mas então está dizendo que só a elite pode virar padre, só um cara intelectual que pode virar padre. Sim, porque ele tem a função mais importante na Terra, né? Educar as almas, consagrar, né? Causar a transubstanciação, né? Deus, em toda a sua substância ali nas mãos do Padre, ele tem um trabalho mais importante aqui na Terra. Então ele tem que ser um homem bem instruído, né? São Curadás era um indivíduo pobre de inteligência e teve muitos problemas para se tornar padre, porque ele não se dava bem nos estudos. Mas isso mostra que também existem pessoas que são de uma santidade tão elevada que Deus os ilumina, ainda que eles não tenham uma natural inteligência elevada, mas esses são casos raros. Então, o seu padre que faz dancinha ali durante a missa na paróquia, esse cara não deveria ser padre, tá? Padre que fica fazendo piadinha em Instagram, postando vídeo de piada, não deveria ser padre. E pois, altamente deplorável que hoje em dia desprezem alguns a filosofia que a Igreja aceitou e aprovou e que imprudentemente a taxem de antiquada em suas formas e racionalística, como dizem em seus processos. Pois afirmam que essa nova filosofia defende erroneamente a possibilidade de uma metafísica absolutamente verdadeira, ao passo que eles sustentam, contrariamente, que as verdades, principalmente as transcendentes, só podem ser expressas por doutrinas divergentes que mutuamente se completam, embora pareçam opor-se entre si. Pelo que concedem que a filosofia ensinada em nossas escolas, com a lúcida exposição e solução dos problemas, com a exata precisão de conceitos e com as claras distinções, pode ser conveniente preparação ao estudo da teologia, como de fato foi, adaptando-se perfeitamente à mentalidade medieval. Creem, porém, que não é o método que corresponde à cultura e às necessidades modernas. Acrescento ainda que a filosofia perene é só a filosofia das essências imutáveis, enquanto a mente moderna deve considerar a existência de cada um dos seres e a vida em sua fluência contínua. E ao desprezar essa filosofia, enaltecem outras, antigas ou modernas, orientais ou ocidentais, de forma tal a parecer insinuar que toda filosofia ou doutrina opinável, com o acréscimo de algumas correções ou complementos, se for necessário, harmonizar-se-á com o dogma católico. Você vê isso todo dia, né? O cara acha que fazer yoga agora, fazer o yoga vai ficar católico. Pegar doutrinas como o evolucionismo, que são totalmente pagãs, né, totalmente panteístas, materialistas. Não, vamos catequizar o evolucionismo, fazer ele tornar palatável ao catolicismo. É comum isso daí, né? O modernismo. E ao desprezar essa filosofia, enaltece outras. Não, eu já li isso. O que nenhum fiel pode duvidar, seja de todo falso, o que nenhum fiel pode duvidar seja de todo falso, principalmente quando se trata dos errôneos sistemas chamados imanentismo ou idealismo, ou materialismo, seja histórico, seja dialético. Histórico é o evolucionismo, né? Seja dialético ou também existencialismo, tanto no caso de defender o ateísmo, quanto no de impugnar o valor do raciocínio metafísico.
Por fim, acusam a filosofia ensinada em nossas escolas do defeito de atender só à inteligência no processo do conhecimento, sem levar em conta o papel da vontade, dos sentimentos. Ó, o sentimentalismo, pessoal lá, né, da, como é que fala, da igreja carismática, né, o pessoal que acha, o importante é sentir, o importante é o que você está sentindo, se isso é ofensivo, pensa de outra forma, que vai estar tudo bem. Deus se importa é como você se sente. O que certamente não é verdade. De fato, a filosofia cristã jamais negou a utilidade e eficácia das boas disposições de toda a alma para conhecer e abraçar plenamente os princípios religiosos e morais. Ainda mais, sempre ensinou que a falta de tais disposições pode ser a causa de que o entendimento, sufocado pelas paixões, pela má vontade, se obscureça a ponto de não mais ver o que como convém. E o doutor comum, São Tomás de Aquino, crê que o entendimento é capaz de perceber, de certo modo, os mais altos bens correspondentes à ordem moral, tanto natural como sobrenatural, enquanto experimentar no íntimo certa afetiva connaturalidade com esses mesmos bens, seja ela natural, seja ela fruto da graça. Isso aqui é muito importante, porque nós somos seres racionais, né? As nossas paixões, elas são, de certa forma, menos importantes, no sentido de que se você vai tomar uma decisão, eu devo terminar esse relacionamento com uma menina, por exemplo, você não deve priorizar como você se sente em relação a ela. Eu sou atraído demais por essa menina, mas ela é uma menina imoral e maluca. Você tem que agir racionalmente e colocar os seus sentimentos de lado. Isso é óbvio. Porém, muito se vê, por exemplo, no meu grupo de tradicionalistas isso é comum, mas entre os intelectuais também, católicos, que as paixões elas devem ser totalmente desprezadas, né? Se o indivíduo for completamente passivo, agindo de forma racional, sem emoções, isso seria o ideal a ser alcançado. Isso não é correto, porque as paixões elas são partes da nossa essência. Nós somos animais, nós temos paixões. Então, o ideal seria que as nossas paixões e a nossa racionalidade estivessem alinhados umas com as outras. Se é racional que eu coma, por exemplo, eu já almocei, hoje é meu aniversário, e é uma decisão racional que eu quero comer um bolo de chocolate. Não por gula, mas porque eu quero saborear um bolo. É natural que a minha paixão, né, que a minha vontade de comer, a minha apreciação por aquele bolo se alinhe com a minha vontade de comê-lo, como geralmente se alinha. Mas isso também se vale em outros aspectos. Né? É muito melhor que o seu amor por Deus também seja acompanhado de uma emoção. Tanto que quando nós temos aridezes espirituais, aquilo não é algo bom em si mesmo. Se eu estou rezando e é difícil e eu não sinto nada, isso é uma provação. Isso não deveria ser o fim de qualquer pessoa. É necessário essas provações para que nós cresçamos em fé e cresçamos em confiança em Deus. E não nos acostumemos a simplesmente receber docinhos, né, de consolações. Mas do ponto de vista ideal, nós somos animais de alma e espírito, de espírito e matéria. Então, tal qual era em Adão, que a razão e as emoções eram perfeitamente alinhadas, esse é o estado ideal. Tá? Você deve se deleitar com as coisas boas. Né? Se você não se deleita, você só racionaliza, isso é bom, tá te faltando alguma coisa. Né? E é claro, quanto este conhecimento, por assim dizer, subconsciente ajuda as investigações da razão. Né? Você gostar de algo te ajuda a estudar, por exemplo. Se você detesta estudar química, vai ser muito difícil você aprender química.
Isso não quer dizer que você, então, quando não gosta de algo, deve parar e não estudar. Não, aí que entra a razão, deve esperar. Se é necessário que você aprenda química, você deve estudar química, independente das suas emoções, mesmo que você não goste. Mas, de forma ideal, seria melhor que você tirasse proveito, né, gostasse daquele estudo, e facilitaria o seu aprendizado, né? E é claro que E é claro está, quanto esse conhecimento, por assim dizer, subconsciente ajuda. Porém, uma coisa é reconhecer a força dos sentimentos para auxiliar a razão a alcançar o conhecimento mais certo e mais seguro das realidades morais, e outra, o que intentam esses inovadores, isto é, atribuir às faculdades volitiva e afetiva certo poder de intuição e afirmar que o homem, quando pelo exercício da razão, não pode discernir o que deve abraçar como verdadeiro. Recorra à vontade, mediante a qual escolherá livremente entre opiniões opostas, com aceitável mistura de conhecimento e de vontade. Né? Então, ele está aqui criticando o cara que, não, eu gosto mais disso, logo, isso deve ser estudado, ou isso deve ser verdadeiro. Né? Se tem duas verdades, por exemplo, o inferno existe, a maioria das pessoas vão para lá, ou não. Eu não gosto da ideia do inferno existir e muitos se condenarem. Eu prefiro a ideia que não existe. Então eu vou abraçar, que o inferno não existe ou que poucas pessoas vão para o inferno, eu vou abraçar essa porque me faz me sentir melhor. Então o cara prefere a heresia porque escolheu, né, as suas emoções. É isso que Pio XII está aqui criticando, né? Nem há que admirar se ponham em perigo com essas novas opiniões as duas disciplinas filosóficas que, pela sua própria natureza, estão estreitamente relacionadas com a doutrina católica, a saber, a teodiceia e a ética, cuja função acreditam não seja demonstrar coisa alguma acerca de Deus ou de qualquer outro ser transcendente, mas antes mostrar que os ensinamentos da fé sobre Deus, ser pessoal e seus preceitos estão inteiramente de acordo com as necessidades da vida e que, por isso mesmo, todos devem aceitá-los para evitar a desesperação e obter a salvação eterna. Tudo isso está em oposição aberta aos documentos de nossos precedores Leão XIII e Pio X, e não se pode conciliar com os decretos do Concílio Vaticano. Não haveria certamente tais desvios da verdade que deplorar se também no terreno filosófico todos olhassem com a devida reverência ao magistério da Igreja, ao qual compete por devida instituição não só custodiar e interpretar o depósito da verdade revelada, mas também vigiar sobre as disciplinas filosóficas para que os dogmas católicos não sofram dano algum da parte das opiniões não corretas. Né? Então isso aqui é mais sobre esse pessoal que leva a Bíblia como se fosse um manual, né? Jesus era um cara legal que a gente deve se inspirar para a gente fazer as coisas aqui no dia a dia de forma melhor. Não tem nada sobre as verdades imutáveis da realidade ali. Né, não precisamos da filosofia, nós não precisamos compreender o que Deus é, como se dá a criação do universo. Não, a gente só precisa ali ler que Jesus era pacífico, né, respeitar os nossos inimigos. Né, é isso que ele está falando aqui. Erros relativos às ciências positivas. Resta-nos agora dizer algo acerca de algumas questões que, embora pertençam às disciplinas a que é costume chamar positivas, entretanto se entrelaçam mais ou menos com as verdades da fé cristã, como o evolucionismo. Não poucos rogam insistentemente que a religião católica tenha em máxima conta a tais ciências, o que é certamente digno de louvor quando se trata de fatos na realidade demonstrados, mas que hão de admitir-se com cautela quando se trata de hipóteses, ainda que de algum modo apoiadas na ciência humana, que tocam na doutrina contida na Sagrada Escritura ou na tradição. Né? Então, se a ciência empírica ela está tratando de temas que têm relação muito próxima com a verdade revelada, você deve ser extremamente cuidadoso ao aceitar as conclusões que estão saindo ali. Tá? Principalmente se há uma contradição. Não é simplesmente você abraça o que está saindo ali da ciência e coloca de lado a teologia. É o contrário. Mas vamos lá.
Se tais conjecturas opináveis se opõem direta ou indiretamente à doutrina que Deus revelou, então esses postulados não se podem admitir de modo algum. Né? Ó. Então, se o cientista lá do MIT, de Oxford, Yale, diz algo que ele acredita se ancorar na ciência empírica, que diretamente contradiz a tradição católica, a Bíblia, como interpretada pela religião católica, então você deve, com toda confiança, rejeitar o que está sendo dito. Ainda que toda a comunidade científica esteja te dizendo que aquilo é verdade. Porque Deus não mente. As ciências empíricas, elas erram. As teorias, elas caem. Novos dados podem muitas vezes contradizem os dados que estão aqui presentes agora. Né? Então, enquanto que as verdades reveladas são imutáveis. Né? Então, você tem muito mais segurança nelas. Então, tem que ter menos respeito humano e mais confiança, mais fé. Né? Por isso, o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos, se trate da doutrina do evolucionismo, que busca a origem do corpo humano em matéria viva pré-existente, pois a fé nos obriga a reter que as almas são diretamente criadas por Deus, segundo o estágio atual das ciências humanas e da Sagrada Teologia, de modo que as razões de uma e outra opinião, isto é, dos que defendem ou impugnam tal doutrina, sejam ponderadas e julgadas com a devida gravidade, moderação e comedimento, contanto que todos estejam dispostos a obedecer ao ditame da Igreja, a quem Cristo conferiu o encargo de interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras e defender os dogmas da fé. Então tá. Então veja o seguinte, primeiro, a discussão deve ocorrer, caso ocorra, entre pessoas doutas. Entretanto, você vê aí indivíduo com o ensino médio completo, sem nenhuma compreensão de biologia, com duas facas na mão defendendo o evolucionismo. Por que isso? Por que esse apego tão forte ao evolucionismo? Por causa do respeito humano. Ele não quer ser considerado um indivíduo que vai contra o mainstream. Ele não quer ser um negacionista, como adoram dizer aí no Brasil. Então ele prefere abandonar aquilo que é teologicamente certo para o que é cientificamente, ou cientificamente no sentido moderno, incerto. Né? Obviamente, o materialismo a respeito da alma está refutado. Né? Você não pode dizer que a alma ela é, né, como todos os evolucionistas dizem, que a inteligência humana evoluiu progressivamente por mutação e aí seleção natural, etc. Isso não se dá. A alma humana ela é imaterial, ela é substancialmente imaterial, ela exige uma causa que não seja material para existir, que é a criação. Né? Mas aqui nós temos um problema sério, né? Porque São Pio X, Pio XII, passou metade do documento elogiando a filosofia escolástica, passou metade do documento elogiando São Tomás de Aquino, dizendo da importância do problema das modernidades, do problema de tentar alterar a filosofia tomista para se adequar ao que a pessoa quer. E ele comete aqui um erro. Para São Tomás de Aquino, a alma humana e o corpo humano têm que ser criados simultaneamente. A disposição da matéria para receber uma forma tem que ser criada junto com a matéria que está recebendo a forma. Então, São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica que essa distinção temporal que nós temos na Bíblia, do Deus, né, fazendo lá do barro o corpo do homem, soprando a alma, é para facilitar o entendimento das pessoas simples. Mas que esse evento ele é simultâneo. Então, o que Pio XII diz aqui, né, que pode-se estudar a evolução do corpo
desde que se rejeite a evolução da alma, isso não se dá. Não tem como o corpo humano ter evoluído primeiro e depois a alma ter sido infundida. Mas os modernistas pegaram essa frase aí de Pio XII e se sentiram livres para continuar estudando e tentando postular soluções tomistas ou qualquer filosofia que eles abraçam para a evolução do corpo. Né? Desde que Deus infunda a alma em algum momento, não tem problema. Que uma população de primatas, aí Deus infunde a alma aí em dois, Adão e Eva, e eles têm relações com os primatas irracionais, eu já vi de tudo. Por quê? Porque São Pio XII não foi firme o suficiente. E se equivocou, claramente, né, a respeito do tomismo que ele defende. Né? Mas veja que mesmo assim ele diz que as opiniões, né, se o evolucionismo é verdadeiro ou não, devem ser ponderadas e julgadas com a devida gravidade, moderação e comedimento. Você vê isso atualmente? Que pessoa que pode falar livremente, criticar o evolucionismo sem ser taxada de maluco, de negacionista, de idiota? A evolução já é fato comprovado, não há... Onde que está a ponderação? O sujeito aí que nada sabe de biologia já abraça o evolucionismo de cabeça. Onde que está aí a prudência? Não existe. Então, as recomendações de Pio XII não estão sendo seguidas. É uma discussão unilateral e quem discorda é censurado, perde posição acadêmica, é ridicularizado pelos pares, até os próprios pares católicos. Quantos católicos não me atacam dizendo que eu sou eu estou atrapalhando a fé católica, eu estou fazendo o catolicismo ficar feio aos olhos dos outros, fazendo as pessoas acharem que o catolicismo é contra a ciência. Porém, certas pessoas ultrapassam com temerária audácia essa liberdade de discussão, agindo como se a própria origem do corpo humano a partir da matéria viva e presença já fosse certa e absolutamente demonstrada pelos indícios até agora achados e pelos raciocínios neles baseados, e como se nada houvesse nas fontes de revelação que exigisse a máxima moderação e cautela nessa matéria. Tá aí. Quem que tem cautela hoje em dia? Você tem aí o cara lá do Canção Nova, você tem padre fazendo vídeo no YouTube dizendo que não tem nenhuma contradição o Gênesis com a evolução do homem. Imprudência, no mínimo, levando pessoas ao erro. Pessoas como essas deviam dizer, eu não vou opinar, eu não sei nada de evolucionismo. E se você não sabe nada de biologia, e você é católico, você devia se prender ao que a igreja sempre falou. É melhor, porque não vai ter problema nenhum. Você não vai ser condenado ao inferno se você, ao falecer, tiver defendido ou acreditado na interpretação de São Tomás de Aquino sobre o Gênesis, sobre Santo Agostinho, a sua vida toda, e o evolucionismo fosse verdadeiro. Porém, se você obstinadamente negar a tradição católica e aceitar uma ideia modernista materialista, eu já não posso garantir a sua salvação. Tá? Então, se você pouco sabe desse assunto, faça uma aposta de Pascal lá. Pascal, é isso que chamava, né? Escolha aquilo que é mais seguro. E deixe a discussão para quem entende. Ok? Mas tratando-se de outra hipótese, isso é, do poligeísmo, ou seja, houve mais de um casal que deu origem à humanidade, né? Os filhos da igreja não gozam da mesma liberdade. Porém, isso aqui é defendido por todo evolucionista. E mesmo os tomistas de cadeirinha aí, evoteístas, né?
Eles vão tentar escapar disso daqui, dizendo que Deus tirou dois primatas lá e separou e infundiu a alma. Mas mesmo eles vão, muitas vezes, defender que não, era uma tribo. Adão era o chefe da tribo. Ou eles vão ter relações com os humanos não racionais, uma contradição, né? Ou aqueles que têm corpo parecido com o humano, mas não têm alma imortal, ou seja, defendendo o bestialismo. Esse é, quando você começa, né, a abraçar uma heresia, você vai abraçando uma atrás da outra. E você vê isso direto. Pois os fiéis cristãos não podem abraçar a teoria de que depois de Adão tem havido na Terra verdadeiros homens não procedentes do mesmo protoparente por geração natural. Mas se Adão teve relações com, ou Eva teve relações com um macaco irracional, então isso aqui não se sustenta. Ou ainda que Adão signifique o conjunto dos primeiros pais, que também é defendido com frequência, já que não se vê claro de que modo tal afirmação pode harmonizar-se com o que as fontes da verdade revelada e os documentos do magistério da igreja ensinam acerca do pecado original, que procede do pecado verdadeiramente cometido por um só Adão e que, transmitindo-se a todos os homens pela geração, é próprio de cada um deles. E aqui está o outro grande problema dessa encíclica. Porque como Pio XII fraseia isso daqui, né? Veja como ele coloca. Já que não se vê claro de que tal modo, de que tal afirmação possa harmonizar-se. Então ele deixa aberta a possibilidade que, se fosse possível harmonizar, não haveria mais problema. É óbvio que essa é a interpretação menos caridosa, mas ele abre essa possibilidade. E o que os modernistas fizeram? Interpretaram dessa forma. Então, a vasta maioria dos artigos teológicos e filosóficos, eu já li vários, que estão tentando explicar o evolucionismo humano, eles vão se utilizar disso daí. Ah, mas Pio XII falou, primeiro, que pode estudar a evolução do corpo humano, e eles estão tentando encontrar formas de colocar, de eliminar a contradição do evolucionismo com o pecado original. E daí vai sair essas loucuras que eu estou me referindo. Ah, então Adão pecou, aí depois a humanidade se expandiu nos números atuais porque houve relações com os não humanos que tinham um corpo parecido com o humano, mas sem alma imortal. Ah, o pecado original se espalhou de tal e tal forma. Não por geração, mas por imitação. Então faltou aqui firme, né? Se Pio XII tivesse dito isso é heresia, abraçar o poligeísmo, ponto final, esses modernistas não teriam essa liberdade para fazer o que fizeram. Né? Mas Pio XII estava assessorado por indivíduos ruins também, né, que ele lá colocou. Né? Então, o quanto que isso aqui foi inocência, enfim, eu não vou tentar descobrir, né? Eu não estou na mente de Pio XII. Mas, enfim, causou muito dano essa parte aqui. E até hoje os artigos de católicos filósofos modernistas tentam fazer exatamente isso. Conciliar a ideia de pecado original com o evolucionismo. Da mesma forma que nas ciências biológicas e antropológicas, alguns que também nas histórias históricas ultrapassam audazmente os limites e cautelas estabelecidos pela Igreja, de modo particular, é deplorável a maneira extraordinariamente livre de interpretar os livros históricos do Antigo Testamento, né? Que é o que essa turma faz. Os fautores dessa tendência para defender a sua causa invocam indevidamente a carta que não há muito tempo a Comissão Pontifícia para os Estudos Bíblicos enviou ao arcebispo de Paris. Essa carta adverte claramente que os 11 primeiros capítulos do Gênesis, embora não concordem propriamente com o método histórico usado pelos exímios historiadores greco-latinos e modernos, não obstante, pertencem ao gênero histórico em sentido verdadeiro, que os exegetas hão de investigar e precisar. E que os mesmos capítulos, com estilo singelo e figurado, acomodado à mente do povo pouco culto, contêm as verdades principais e fundamentais em que se apoia a nossa própria salvação, bem como uma descrição popular da origem do gênero humano e do povo escolhido. Mas se os antigos
hagiógrafos tomaram alguma coisa das tradições populares, o que se pode certamente conceder, nunca se deve esquecer que eles assim agiram, ajudados pelo sopro da divina inspiração, a qual os tornava imune de todo erro ao escolher e julgar aqueles documentos. Então, mas o Gênesis parece com certas histórias aí pagãs, como a época de Gilgamesh, ou a origem lá do povo grego, não sei o quê. Tem também uma história de Noé e dilúvio. Claro que vai ter similaridades. Nós pertencemos ao mesmo gênero humano. Quando uma história que é comum a todas as culturas, mas com o tempo se degenera, é óbvio que haverão similaridades entre os relatos. Mas nós temos a verdade revelada, o sopro do Espírito Santo, que nos permite saber o que é o verdadeiro. E é óbvio que o Gênesis, a Bíblia como um todo, ela tem que ser uma fonte de conhecimento para todos, para pessoas simples e para os gênios. Então é óbvio que o Gênesis tem uma leitura mais superficial e ali tem várias camadas que vão, né, que eu esqueço as palavras em português, cara. Igual uma cebola, né? É uma única cebola, mas ela tem várias camadas, né? Então a linguagem pode ser simples, mas as verdades ali, primeiro, é um relato histórico, e segundo, as verdades ali são profundas. Todavia, o que se inseriu na Sagrada Escritura, tirado das narrações populares, de modo algum deve comparar-se com as mitologias e outras narrações de tal gênero, né, que eu tenho falado, as quais procedem mais de uma ilimitada imaginação do que aquele amor à simplicidade e à verdade que tanto resplandece nos livros do Antigo Testamento, a tal ponto que os nossos hagiógrafos devem ser tidos neste particular como claramente superiores aos antigos escritores profanos. Só porque algo é simples na escrita, não quer dizer que seja uma mitologia, né? Ok, tá acabando. Diretrizes. Sabemos, é verdade, que a maior parte dos autores católicos que com sumo proveito trabalham nas universidades, nos seminários, nos colégios religiosos, estão muito longe desses erros que hoje é aberto. Hoje isso mudou tanto, né? Hoje em dia os universitários são os piores, né? Que coisa triste, né? Os seminários estão completamente decadentes, os colégios religiosos também, e é de lá que saem a maioria dos erros, né? Infelizmente. Que hoje aberto e ocultamente se divulgam ou por certo afã de novidades ou por imoderado desejo de apostolado. Porém, sabemos também que tais opiniões novas podem atrair os incautos. E por isso mesmo, preferimos nos opor aos começos do que oferecer remédio a uma enfermidade inveterada. Pelo que, depois de meditar e considerar largamente diante do Senhor, para não faltar ao nosso sagrado dever, mandamos aos bispos aos superiores religiosos, onerando gravissimamente suas consequências, que com máxima diligência procurem que, nem nas classes, nem nas reuniões, nem nos escritos de qualquer gênero, se exponham tais opiniões de modo algum, nem aos clérigos, nem aos fiéis cristãos. Hoje em dia isso não ocorre, né? Os modernistas falam o que querem, aonde quiserem, e ninguém os proíbe. Vide lá o Jimmy Martin, o padre, totalmente pró-LGBT nos Estados Unidos, e ninguém o censura. Né? E esses dominicanos que eu citei, que estão ali defendendo heresia, poligeísmo, e ninguém fala nada. Saibam quantos ensinam em institutos eclesiásticos que não podem, em consciência, exercer o ofício de ensinar, o que lhes foi comado, e se não receberem religiosamente as normas que temos dado, e se não as cumprirem escrupulosamente na formação dos discípulos, e procurem infundir na mente e nos corações dos mesmos aquela reverência e obediência que eles próprios, em seu assíduo labor, devem professar ao magistério da igreja. Esforcem-se também, com todo o alento, a emulação por fazer avançar a ciência que professam, mas evitem também ultrapassar os limites por nós estabelecidos para salvaguardar a verdade da fé e da doutrina católica. Esses limites que o Pio XII colocou, né, a ponderação das discussões, né, a prudência
isso não se segue, né? Então, as diretrizes de Pio XII não são seguidas hoje. As novas questões que a moderna cultura e o progresso do tempo suscitaram, apliquem sua mais diligente investigação, entretanto, com a conveniente prudência e cautela. E, finalmente, não creiam, cedendo a um falso irenismo, que os dissidentes e os que estão no erro possam ser atraídos com pleno êxito, a não ser que a verdade íntegra que está viva na igreja seja ensinada por todos, sinceramente, sem corrupção, nem diminuição alguma. Isso é muito importante também. Então, não é catolicismo leite com pera, não. É ensinar o catolicismo como ele é. E isso vai trazer pessoas para a fé. Me trouxe para a fé. Né? Fundados nessa esperança que vossa pastoral solicitude ainda aumentará, concedemos de todo o coração com Pio dos dons eclesiais em sinal de nossa paterna benevolência a todos vós, venerados irmãos, vosso clero e vosso povo, a bênção apostólica. Dada em Roma, junto a São Pedro, no dia 12 de agosto de 1950, no ano 12 de nosso pontificado. Pio XII. Ok? Então tem 1h30 aí, eu vou parar, vou fazer um vídeo reduzido sobre o aspecto do evolucionismo, mas espero que essa leitura tenha sido proveitosa, né? Que vocês vejam aí como as boas encíclicas, apesar dessa conter erros muito problemáticos que levaram um dano muito grave, né, na igreja, né, compare ao modo de se expressar com o que se vê hoje, né? Então é isso, senhores. Tenham uma excelente semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.